Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos começando a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E a primeira coisa que eu queria falar é por que foi escrita essa carta. Minha página diz aqui: os Colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, enviaram Epáfras, o seu ministro, para informar ao apóstolo sobre a situação. Está lá no capítulo 1, os versos 7 e 8. Por meio de Epáfras, Paulo ficou sabendo que falsos mestres procuravam acrescentar à fé cristã uma doutrina que era uma mistura de judaísmo e filosofia pagã, uma influência do gnosticismo, logo no início da era cristã. Para combater este erro, Paulo escreveu esta epístola. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso, que Paulo aqui está querendo combater, né, tanto erros doutrinários, como também ensinar a esses crentes a permanecerem em Cristo Jesus. Amém? Nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo ou a defende com tanto cuidado. Combativa em tom e abrupta em estilo, Colossenses tem uma semelhança próxima com Efésios, em linguagem e assunto. Mais de 70 dos 155 versículos de Efésios contêm expressões que ecoam em Colossenses. Por outro lado, Colossenses tem 28 palavras que não se encontram em mais nenhum outro lugar dos escritos de Paulo, e 34 que não se encontram em nenhum lugar do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo ele vai fundamentar exatamente que Cristo ele é a fonte, amém, de tudo. Cristo, ele é o Senhor de tudo. Não existe salvação fora de Cristo. A ênfase é essa. Então, nós vamos ver aqui já no prefácio salvação, ações de graça, a oração de Paulo pelos Colossenses, a excelência da pessoa e da obra de Cristo e a missão de Paulo, amém? Trazer a revelação do mistério do Evangelho. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, nós vamos comentar um pouco, vocês podem ler aí em casa, tem muitas coisas para nós comentarmos, amém? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Primeiro, os falsos mestres de Colossos tinham rebatido algumas das principais doutrinas do cristianismo. Nada menos que a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo. Olha, algumas vezes nós vemos isso ainda hoje, amém? Então, Paulo vai fundamentar, através da sua carta, e Colossenses apresenta Cristo como Senhor Supremo, em cuja suficiência o crente encontra a perfeição. Já aqui no capítulo 1, dos versículos 15 ao 20, Paulo vai exatamente tratar desse assunto. Nós só somos o que somos hoje como igreja do Senhor, porque estamos unidos a Cristo. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Ele diz aqui no versículo 15, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Paulo está falando de toda a cadeia de autoridade, amém? Isso aqui é tronos, soberanias, principados e potestades, não tem nada a ver com o diabo, amém? Isso aqui são as autoridades. Aí ele diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Cristo é a ênfase, né? Cristo é a prioridade da carta aos Colossenses. Trazer essa realidade, amém? Trazer essa expressão. Então, louvamos a Deus por esta carta. Os 2 primeiros capítulos apresentam e defendem essa verdade. Os últimos 2 desvendam as implicações práticas. A supremacia de Jesus Cristo depende da unicidade dele como eterno e amado Filho e Herdeiro de Deus, versículos 13 e 15. Nele habita a totalidade dos atributos, a essência
e o poder divino. Versículo 19. Ele é a revelação e a representação exata do Pai e tem prioridade em tempo e primazia em categoria com toda a criação. O verso 15. Sua suficiência depende da sua superioridade. A convicção da soberania absoluta de Cristo impulsionou a atividade missionária de Paulo. Então, os versículos 27 e 29. Amém? Paulo eleva Cristo como centro e circunferência de tudo que existe. O encarnado Filho de Deus, ele é a revelação e a representação exata do Pai, o verso 5, bem como a encarnação de toda a divindade, verso 19. Ele, que é o Senhor da criação, verso 16, da igreja, verso 18, da salvação, capítulo 3, versículo 11, habita nos crentes e é a sua esperança de glória, versículo 27. O Criador supremo e mantenedor de todas as coisas, versos 16 e 17. Também é um Salvador suficiente para o seu povo, capítulo 2, versículo 10. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. E vamos dar algumas olhadas nesse capítulo 1. Ações de graça. Versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da nossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que a ouviste e entendestes a graça de Deus em verdade, segundo foste instruídos por Epafra, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Então, uma das características primordiais dos cristãos é uma fé sincera e um amor sem fingimento. Nós temos que guardar isso. Como é importante nós termos uma fé sincera em nosso Senhor Jesus Cristo e um amor não fingido entre os irmãos. Infelizmente, muitas pessoas hoje, não conseguem desenvolver essas características comuns do cristianismo, praticar a lei de Cristo, a lei do amor. Amém? Ficam feridas, magoadas, ressentidas, são facciosas, gostam de criar partidos, gostam de criar facções, sempre estão de um lado para o outro, migrando em busca de interesses próprios. Então, Paulo vem trazendo aqui algo essencial. Ele diz aqui, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos. É algo que é característica, amém, do cristão. Fé em nosso Senhor Jesus Cristo não se abala em meio às aflições da vida, mas continua firme, continua perseverante, continua abundante na obra do Senhor. Tem uma fé sincera, verdadeira, amém, apesar dos problemas, e um amor genuíno para com os santos, para com as pessoas. É muito importante nós entendermos isso. Senão, nós não vamos conseguir romper, vamos dizer assim, em algumas áreas da nossa vida e vamos ficar reféns e presos. Então, Paulo vai fazer uma oração pelos colossenses. Ele diz, por esta razão, também nós, versículo 9, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha a oração de Paulo, para que esses irmãos que estão fortalecidos na fé sincera e no amor de uns para com os outros, eles possam transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Então, Deus quer que você conheça toda a vontade dele para a sua vida. Ele tornou isso disponível através da palavra, através do Espírito, através dos seus líderes, através do seu pastor, através dos dons ministeriais, através da igreja, o corpo como um todo. Então, a vida que nós vivemos pela fé e em comunhão uns com os outros. Quando nós fazemos isso na oração, na meditação e na leitura da palavra, Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento, vai nos dar o espírito de sabedoria e de revelação, a ponto de que nós venhamos a transbordar, amém, do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim de quê? Aí diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você está vivendo para o agrado de quem? Para o seu próprio agrado ou para o agrado do Senhor? Você está frutificando ou você está sem frutos?
Como é que está a sua vida espiritual? Está ganhando almas para Jesus? Está fazendo discípulos de Jesus? Ou você está como quem está neutralizado, sem frutos, sem obras? Cuidado, amém? A fé sincera e o amor pelos irmãos é que vai fazer com que você produza isso, amém? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo a parte que vos cabe, a herança do santo na luz. Amém? Nosso tempo acabou, existe uma herança, existe um legado, existe uma vocação. Que nós possamos cumprir isso, no nome de Jesus. Um grande abraço, boa semana. Vamos estar orando com relação a essa situação que o mundo está vivendo, o nosso país, e vamos ficar alertas. Amém? Então, que Deus te abençoe e tenha um bom dia.